Meus amigos, Chelsea campeão do mundo, quem diria? Vamos falar sobre isso, sobre o PSG e sobre o caso Pedro. E aí, meus amigos? Assim como o PSG achou que o Chelsea não viria para cima daquela forma no início do jogo, nós também achamos que o PSG ia golear, deitar e rolar em cima do Chelsea. Então, o Chelsea ontem foi responsável por enganar o mundo inteiro. E Cole Palmer teve uma atuação histórica, ele que ama finais, né? Sempre que tem uma final aí, ele se destaca, dá assistência, faz gol. Então, vem se perpetuando aí como jogador de jogo grande. Isso é muito bom, esse rótulo. Não só rótulo, como realidade, né? Um jogador que, sempre em jogos decisivos, chama atenção. Em outros jogos pode passar um pouco desapercebido, o que leva as pessoas a duvidarem da sua qualidade. Eu vejo jornalistas aqui no Brasil também falando que o Palmeiras não é isso tudo. E um jogador que não é isso tudo fazer 2 gols e dar uma assistência numa final de Copa do Mundo. Imagina se ele fosse alguma coisa, né? Então, assim, pessoal, assim como a gente não esperava, o PSG também não esperava. O PSG ficou meio sem entender o que estava acontecendo, né? E quando foi ver, já estava 2-0 e depois ainda conseguiu fazer o terceiro no primeiro tempo. Uma coisa que, tipo assim, zero pessoas esperavam por isso, né? Podia até esperar uma vitória do Chelsea com dificuldade, mas 3-0 no primeiro tempo. Isso realmente irritou os jogadores do Paris. E um time irritado não consegue render, não consegue acompanhar na marcação, não consegue concentrar. E foi o que aconteceu, né? Nós vimos jogadores do PSG bem irritados, batendo bastante, querendo confusão, não sabendo perder. E até o seu Luiz Henrique aí dando um certo tapa na cara do João Pedro. Ele meio que empurrou assim. Fingiu que ia separar, né? Deu aquela agredida básica. João Pedro preferiu não polemizar. Tinha todo o direito ali de debochar da cara do pessoal do PSG, mas preferiu manter a humildade ali. Moleque muito bom como ser humano, moleque bom como jogador. Um craque aí que a seleção brasileira também saiu beneficiada, né, com esse torneio, porque da forma que ele tá jogando, se o Ancelotti não colocar ele de titular como 9 da seleção, aí é loucura, não tem o que fazer. O moleque entrou no Chelsea, mudou o time, jogou muito bem contra o Palmeiras, contra o Fluminense, praticamente eliminou a equipe carioca e contra o PSG, teve uma ótima atuação, fazendo um golaço ali, cara a cara com o Donnarumma, ficou super nervoso. Acho que ele pegou um pouquinho da frieza do Palmer, mas vamos falar desse jogador que é um jogador incrível, Cole Palmer, que já virou Cole Palmer. É um jogador que em 45 minutos congelou o Dembélé e o seu PSG aí. Todos achavam que o Dembélé ia chancelar, né, sua bola de ouro. E com essa final aí eu acho que fica um pouquinho mais em aberto, né? Será que já tá ganho? Será que os outros jogadores na disputa ainda têm chance com essa derrota do Dembélé? Veremos, dona Ballon d'Or aí, France Football. Não é muito de confiar, né? E por ser francesa, talvez esse título já seja do Dembélé, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas se ele ganhar, ele merece também, porque ele jogou pra caramba. Teve uma constância absurda, como nunca teve na sua carreira. E Cole Palmer também merece ali pelo menos um top 10, na minha opinião, né? Por ter ganhado os títulos, por ter jogado bem no Mundial e principalmente por ter marcado seu nome na história dessa final, da primeira final do torneio, que tem tudo aí pra ganhar força aí de 4 em 4 anos acontecer. E torço para que aconteça, né? Um jogador que conduz a bola muito bem e tem a batida, né? Tirando do goleiro como sua principal característica de finalização. Ele fez o mesmo gol praticamente 2 vezes, só que no segundo ele usou toda a sua genialidade para fingir que ia dar o passe na linha de fundo, com a ultrapassagem do jogador do Chelsea, e ele só ameaçou. O Vitinha fez que ia, quando voltou já não dava mais tempo. Depois ele ameaçou, o Beraldo esticou a perna, ele não chutou, e ele deu mais um tapa na frente e tirou do goleiro. Coisa de craque. Que golaço! O segundo foi parecido com o primeiro, mas o segundo ainda foi mais bonito. E depois ele deu um passe milimétrico ali no meio do Nuno Mendes. O Nuno Mendes ficou tipo, correndo para trás, olhando assim, ó, para um lado e para o outro, sem entender nada. Tipo, o cara já fez 2 gols, mano. Vou dar o bote nesse cara. Tem como não. E quanto mais ele ia para trás, mais o Palmer ia mapeando, olhando para trás também.
para ver se estava vendo alguém marcar ele, e ele levou na bola. Até que o João Pedro, com sua qualidade de centroavante, fez o facão, recebeu entre Vitinha e Nuno Mendes. Eu acho que era o Vitinho e o Nuno Mendes. Ou era Vitinha, ou era Nuno Mendes e Fabian Ruiz, não lembro. Só que ele deu no meio, Donnarumma saiu, e aquilo não foi uma finalização, né? João Pedro fez amor. Tuco, só um tapinha por cima, jogando a bola assim, ó. Meu Deus do céu, que golaço. E aí, praticamente matou o jogo, né? No segundo tempo, o Chelsea só cozinhou o resultado e foi o que aconteceu. E teve muita briga ali, né? No segundo tempo. Enzo Fernandes, especialista em catimba, ativou o modo catimba e depois foi substituído logo no início do segundo tempo. Ele deve ter sentido alguma coisa e entraram jogadores que jogaram bem também. Andrei fez uma partida muito boa, segura, sólida. E quando o Enzo saiu, ele falou: pô, André, ó, marca, chega junto, se tiver que brigar, briga. Já passou o legado dele ali ao sair de campo. Entraram outros jogadores que cumpriram bem o papel ali de segurar a bola, né, no ataque. Dela entrou bem também no lugar do João Pedro, se eu não me engano, foi no lugar do João Pedro mesmo. E conseguiu segurar bem a bola, teve chance de fazer um golaço, levou a zaga para cá, cortou para cá, tirou do goleiro, Donnarumma pegou de mão trocada, defesaça. Donnarumma fez ótimas defesas, mas o Sanches foi um dos melhores em campo, porque o PSG teve chance de jogar, de fazer alguns gols, mas foi parado pelo goleiro espanhol, que teve uma decisão aí, uma atuação, né, na decisão como uma das maiores de sua carreira, e saiu bem na fita aí para o Chelsea, que estava procurando um goleiro, quem sabe agora ele ganhou o prêmio de melhor goleiro da competição, eu acho, ou da final. Então, assim, cria casca, né, cria confiança para ganhar essa titularidade aí. O Chelsea até pensar em não contratar mais ninguém, contratou goleiros nos últimos anos e não teve muito êxito. E ele que veio do Brighton. Vamos ver se ele se firma aí, né? E esse foi o jogo de ontem, rapaziada. Um ótimo jogo que finalizou a temporada. Finalmente, os caras vão ter um descanso aí. Uma temporada exaustiva. Mas que se fosse pro Rafinha aí, ele não ia, porque ele prefere as férias. Pessoal, caso Pedro, vamos falar rapidamente aí, porque não tem muito o que falar, né? O Felipe Luiz já acabou com a vida do Pedro ali naquela coletiva. E o Pedro veio falar hoje, depois de uma reunião com a diretoria, que não gostou das palavras do Felipe. O Pedro é aquele tipo de pessoa mimada que ele vacila com todo mundo, mas não quer que vacilem com ele, né? Pelo visto é isso que tá parecendo, porque depois dele fazer tudo que o Felipe Luiz falou, ele não ia chegar ali na frente de todo mundo e mentir, né? Não é eu acho que não combina com o caráter do Felipe Luiz. E ele bateu no Pedro com elegância, não perdeu a razão, não subiu o tom de voz. Ele falou que a postura foi ridícula e qual foi a outra palavra que ele não gostou? Comportamento ridículo. E teve outra palavra lá que o Pedro não gostei dessa palavra. Mano, tipo assim, é uma coisa cansativa, né? Ele chamou a diretoria para conversar, falou com os jogadores lá, em nenhum momento pediu desculpa. E, tipo assim, o clima, não tem como voltar um clima depois de tudo que aconteceu. Ainda mais sem ele ter pedido desculpa, ele chamou os jogadores para conversar e tal. Não sei qual foi o assunto. Felipe Luiz não participou. Não sei se foi uma decisão do Pedro ou se da diretoria ou do próprio Felipe. Mas, enfim, eu acho que, mesmo ele tendo essa conversa lá com os jogadores, talvez alguns até estejam do lado dele, outros com o Felipe Luiz. Creio que a maioria esteja com o técnico, né? Até porque os caras querem jogar. E, assim, acho que é uma situação meio irreversível, tá ligado? Porque o Pedro cometeu várias quebras de código de ética, né? Você abandonar treino não é legal, já teve histórico aí de reclamação de Dorival, de Davi Luiz, já brigou com o auxiliar por se recusar a aquecer. Então são, tipo assim, indisciplinas, né? Constantes. Se nega a treinar, se nega a aquecer. E, tipo assim, sempre tá insatisfeito com alguma coisa, tá insatisfeito com a renovação que ainda não saiu, como se por ele ser um grande atacante, as coisas tivessem que acontecer no tempo dele, não respeita as posições do clube. Então ele mesmo está se queimando, está ficando um rótulo feio aí para ele, para quem vai querer pelo menos aí mais um ou dois clubes na carreira, né? Com certeza não vai terminar a carreira no Flamengo depois desses casos aí. E o mais prejudicado é ele, o Flamengo também, porque ele é um grande jogador e provavelmente vai sair. Eu não acho que tenha mais clima para continuar depois de tudo isso.
E vamos ver o que acontece aí depois dessa conversa que eles tiveram. Se vão vender, se vão tentar manter, se vão analisar como é que vai ser os próximos dias, se realmente tem clima ainda ou se não tem mais jeito. E fica uma coisa chata ali, né? Só sei que o Felipe Luiz foi corajoso. Ele se expôs, né? Porque ele falou lá, e o lado do técnico? Vocês só pensam no lado do jogador. E a exposição do técnico, que deixou de fora alguns jogos e não quis falar o motivo porque estava tentando proteger o jogador, mas chegou uma hora que o limite ali rompeu, né? Com essa última semana, no qual ele saiu do treino antes da hora, teve os piores números do GPS entre todos os jogadores, então paciência tem limite, né? O Felipe tentou empurrar com a barriga, tentou conversar com ele não estava se ajudando, deve estar puto porque não está jogando, e isso tudo acaba trazendo um clima muito ruim, né? Para um time que é líder do campeonato, que está se recuperando na Libertadores, classificado para a próxima fase, e espero que tudo isso não atrapalhe o desempenho do clube. Vamos ver aí, o Flamengo amassou o São Paulo. Não tenho o que falar aí, no último jogo o Flamengo jogou sozinho no Maracanã. E o São Paulo aí tá perigando uma zona de rebaixamento, hein? Vamos ver como é que se desenrola aí os próximos capítulos. E o vídeo de hoje é esse, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força aí. Me ajuda a buscar esses 500 inscritos. Se vocês puderem recomendar o canal para alguém, clicar aí nos botões hypar, like. E é isso, rapaziada. Deixa um comentário com a sugestão, com a opinião sobre a final de ontem, sobre o que você acha do caso Pedro. E é isso, tamo junto, fiquem com Deus. Valeu!